Investidores, de dezembro do ano passado para cá, eu venho tomando uma decisão extremamente importante nos meus investimentos em criptomoedas e gostaria de compartilhar hoje com vocês. Mas antes de te falar qual decisão é essa, eu preciso trazer toda uma contextualização para a gente chegar no motivo pelo qual eu estou tomando esta decisão. Então, vamos lá. Eu quero começar lembrando qual era a nossa ideia compartilhada no início do ano de 2023. O primeiro vídeo que eu fiz neste canal foi há 5 meses atrás, tá? Esse vídeo que você está vendo aqui. 3 motivos para as altcoins continuarem caindo até 2024. Se você assistiu o vídeo, eu não me referi contra o dólar, e sim contra o Bitcoin. E foi isso que aconteceu, né? Até então, a dominância vem subindo, regra geral, a maioria das altcoins vem perdendo valor contra o Bitcoin. Porém, a gente vinha com essa ideia há meses atrás, desde o início do ano de 2023. Compartilhei com vocês antes de eu iniciar esse canal, lá no canal da Belo Trade, que vinha me posicionando muito mais em Bitcoin, porque historicamente o Bitcoin em início de tendência, ele tende a performar muito melhor do que as altas, e foi isso que vem acontecendo. Porém, estamos chegando numa fase do ciclo que o jogo está muito próximo a virar e eventualmente a gente pode estar próximo aí de uma alt season, né? Esse movimento que a gente viu aqui atrás na dominância se repetindo. E a minha estratégia no início do ano de 2023 foi estar acumulando bem mais Bitcoin, ter uma porcentagem maior em Bitcoin para ganhar o máximo com a valorização do BTC, para quando a gente chegar nessa fase do ciclo, tá fazendo aí essa troca de Bitcoin por altcoin. Eu venho fazendo isso mais ou menos de dezembro do ano passado até então e pretendo continuar fazendo, tá? Hoje eu vou compartilhar quais das moedas eu tô de olho para fazer essa troca, algumas dessas eu já fiz. E a primeira que a gente vai discutir é o Ethereum. O Ethereum, ele tende a liderar o movimento da alt season das altcoins como um todo. Mas antes da gente ir pro gráfico do Ethereum, vamos ficar aqui nesse gráfico que a gente já tá, rapidão. Eu quero trazer uma ideia que eu já compartilhei nos vídeos anteriores, mas se você ainda não viu, ou se viu, vamos recapitular isso aqui, tá? No ciclo passado, a dominância começou a cair alguns dias depois, cerca de 20 dias depois que o Bitcoin rompeu a all-time high. Observe nesse gráfico, eu tracei uma linha na vertical, no dia 16 de dezembro de 2020, foi o dia que o Bitcoin rompeu a all-time high dos 20 mil dólares. Alguns dias depois, eu acho que 16, 18 dias, algo do tipo, a gente terminou formando o topo na dominância e foi aí quando começou de fato a alt season. Nas últimas análises eu compartilhei com vocês que se a gente não formou esse topo aqui, no máximo a gente deve fazer esse movimento aqui para cima, uma vez que o Bitcoin romper de fato com força essa all-time high, né, que é o rompimento que teve agora foi bem tímido, só botou ali a cabeça para fora e voltou para dentro do range. Mas acredito que está bem próximo esse rompimento com força do Bitcoin para cima. Uma vez que isso acontecer, a atenção pode voltar para o Bitcoin de forma rápida e a gente pode ver essa valorização novamente aí da dominância, talvez dando uma última chance para trocar Bitcoin por altos, tá? Eu tô com porcentagem bem pequena já de Bitcoin, tá tudo concentrado em altcoin, mas e quero dissolver ainda mais esse capital que tenho em BTC nas altas, tá bom? Em Ethereum, provavelmente eu não farei mais essa troca, eu já troquei bastante Bitcoin por Ethereum, compartilhei com vocês diversas vezes isso. A gente no ETH estamos no fundo do range, fizemos um stop loss antes, aquela estratégia que eu sempre compartilho com vocês dentro do range, a gente busca compras no terço abaixo, vendas no terço acima, em especial nas faixas de captação de liquidez. Então a gente fez essa captação abaixo dos fundos, montamos as estruturas, volumes bons, então tá bem legal, muito provavelmente a gente continua subindo. No pior dos cenários, a gente precisa ter isso em mente, se eventualmente a dominância for muito com força para o Bitcoin, se a gente romper essa all-time high com força, a gente pode sim ver um Ether perdendo valor aqui contra o Bitcoin vindo buscar suporte mais abaixo, tá? Não podemos descartar essa possibilidade, mas está bem forte isso aqui no momento. Até por isso, eu já vejo bons preços no Ether, ainda na faixa atual contra o Bitcoin. Eu acho que seria interessante fazer uma troca de Bitcoin por Ether, algumas porcentagens, né? Então, não ser tão extremo ao ponto de fazer toda a troca 100%, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá bom? Outra altcoin que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está bem interessante, que deve ganhar muito valor contra o Bitcoin, é a Rune. Olha esse gráfico, que lindo! A gente tem muito claro aqui uma estrutura de movimento impulsivo. A gente vê 1, 2, 3, 4, 5
eventualmente apresentamos aqui um movimento corretivo. A gente estava de olho nessa faixa aqui mencionada em verde. Eu compartilhei com vocês lá no nosso canal aberto, tanto do Telegram quanto do WhatsApp. Então, se você ainda não participa dos nossos canais abertos, Telegram, WhatsApp, conteúdos são os mesmos. Não esquece de participar. Eu vou estar deixando o link aí, tanto na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário fixado. A gente comentou essa buy zone aqui da Rooney, para quem estava de olho aí para fazer esta troca. Eu particularmente não troquei, porque eu até falei isso com o pessoal lá dentro do escritório da Belo Trade ontem, que eu não vou estar fazendo troca mais de Bitcoin por alt até que o Bitcoin rompa com força essa all-time high, porque eu já estou muito exposto em altcoin. A porcentagem que eu tenho em Bitcoin é muito pouca, tá? Então eu estou aguardando aí mais confirmações que de fato estamos no fundo dessas altcoins contra o BTC, que vamos iniciar essa altíssima com força para, quem sabe, não ter mais Bitcoin e trocar tudo por alto, tá? É uma decisão extrema, mas eu acredito que deve recompensar bastante. Então, voltando lá para a análise da Rooney, ela fez um movimento bastante interessante, tá? Me lembra uma fase que a gente teve aqui atrás, na Rooney, onde a gente estava numa tendência de alta, fizemos um pullbackzinho, daí a gente teve essa pernada de alta, assim como a gente tem aqui, mudando a estrutura, e uma vez que a gente fizer aqui um pullbackzinho, caso aconteça, eu acho que deve ser uma oportunidade para estar entrando na Rooney. No pior dos cenários, tá? Eu acredito que ela faria aqui um falso rompimento abaixo desses fundos para voltar a subir. Os volumes estão bem interessantes, aquilo que eu discuto com vocês aqui direto, né? Chamo bastante atenção para isso. As tendências, a gente tende a apresentar altos volumes a favor da tendência e baixos volumes na retração. Altos volumes a favor da tendência, baixos volumes na retração. Muito provavelmente com esse volume aqui, a gente já tem informação que a tendência de alta da Rooney já voltou aqui a acontecer. Então, provavelmente, se a gente tiver um pullbackzinho aqui, deve ser apenas um pullback para a gente voltar a subir. Quero ver mais fechamentos acima desses topinhos aqui para ter mais essa confirmação, tá? Então tá bem interessante a Rooney contra o Bitcoin. Já deixou um volume de fundo aqui bem em cima do suporte que a gente tava de olho, tá? Então, das duas, uma, ou a gente vai fazer esse reteste aqui para voltar a subir, ou no pior dos cenários, stop loss abaixo dos fundos, fazendo divergência bullish no RSI para voltar a subir. No cenário mais bullish, vamos embora sem nem retrair. Aí não vai ter muita oportunidade aí para quem não pegou ainda. Mas vamos ficar bastante atento a Rooney, tá bem interessante. Isso aqui, detalhe, tá? Se isso aqui for uma onda 1, isso aqui for uma onda 2, alvo para onda 3, mínimo do mínimo do mínimo, 100% da onda 1, tá? Vamos supor que a gente pega aqui numa retração, até essa faixa daria uma valorização de 338% contra o Bitcoin. Dificilmente a gente trava no 100% na onda 1. Um alvo comum é 1.618, daria uma valorização de 1000% contra o Bitcoin. Doideira. E eu acredito fortemente que a gente tem potencial de atingir um nível como esse. Beleza? Então fiquem atentos a Rooney. Agora vamos falar da VAX. Gráfico extremamente parecido com o da Rooney. Se eu olho para a VAX, parece que eu estou olhando para o gráfico da Rooney. Mas é o da VAX. Então tá bem interessante isso aqui. A gente tá retraindo aqui com baixos volumes também. Gosto muito, vocês sabem o quão eu dou valor à análise do volume, e um volume bem posicionado é muito legal. A gente teve enormes volumes justamente nessa faixa aqui, onde a gente tá deitando e encontrando suporte agora. Uma vez que a dominância continuar indo para o Bitcoin, ele rompendo com força para cima, a VAX deve ter mais uma última pernada aqui para baixo. Gosto dos volumes que a gente já está apresentando aqui. Seria interessante um spike nesse fundo, tá? Os mais conservadores podem aguardar uma mudança de estrutura, eventual pullback, para fazer um posicionamento. Eu estou de olho para os dois. Ou um volume de fundo aqui com o movimento do Bitcoin que eu comentei, ou uma mudança de estrutura para eventualmente estar fazendo um posicionamento, um eventual reteste. Beleza? Então tá bem interessante isso aqui na AVAX. Ela já está, acho que no nível de 0,5 da onda impulsiva na retração. Sim, estamos no nível 0,5, chegando daqui a pouco no 0,618, bem interessante. Eu acho que nesse 0,68 talvez a gente não chegue, deve travar aqui no 0,5 mesmo. Então, bem interessante. A VAX deve ganhar valor contra o Bitcoin no prazo maior. A mesma ideia que eu vejo lá para a Uni, eu vejo aqui para a VAX, tá? E temos aqui também a Solana. A Solana tá bonita demais, especial esse gráfico na paridade BTC, meu Deus do céu. Inclusive, eu errei na nossa última análise contra da Solana contra o dólar. Eu acreditava que seria maior a probabilidade contra o dólar de a gente continuar fazendo a correção, mas ela saiu cantando o pneu. 13 investidores, escutem essa.
Nunca apostem contra uma moeda que esteja na paridade em alta contra o Bitcoin, tá? Quem está apostando contra o Bitcoin já está sentando na graxa. Imagina uma pessoa que está apostando contra uma moeda que está em alta contra o Bitcoin. Meu Deus. Então, bem legal isso aqui que a gente vê na Solana. Possível onda 1, 2, 3. Estamos mandando onda 4. Onda 4 esta que não tem derretendo tanto. Já caímos aqui numa faixa interessante e comum para uma onda 4. Talvez a gente já tenha formado esse fundo para voltar a subir. Para quem está de olho para trocar Bitcoin por Solana, olha, talvez trocar por Rune e AVAX seja melhor, mas lembrando que não é recomendação de investimento. Porque olhando aqui a Sol, ela faria aqui contra o Bitcoin uma possível onda 5, né? Para finalizar essa possível onda aqui, no prazo maior. Enquanto a Rune e a AVAX já fizeram aqui a onda 5, fechando a onda 1 e estão concluindo aqui a possível onda 2 para iniciar uma 3, uma das mais fortes. Então, muito provavelmente, é mais interessante estar se posicionando em Rune e AVAX, tá? Então, bem interessante isso aí. Antes de finalizar o vídeo, eu quero trazer uma polêmica. Se você estiver assistindo até aqui, deixa aí nos comentários a sua opinião no que eu vou falar agora, tá? Existe uma dúvida entre os investidores de cripto. Eu acredito que esse assunto deve voltar à pauta mais à frente, uma vez que o Ethereum começar a ganhar valor contra o Bitcoin. O questionamento é: será que o Ethereum vai flipar o Bitcoin nos próximos anos? Bem, essa dúvida, talvez por fundamento, você fique um pouco confuso, tá? Você provavelmente não vai saber responder. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Por isso que eu amo o gráfico. Já dizia Bernard Baruch: show me the chart and I'll tell you the news. Mostre-me os gráficos, eu lhe direi as notícias. E se a gente olha aqui, primeiramente, o Bitcoin, a dominância do Bitcoin, a tendência é cada vez mais o Bitcoin perder a dominância, né? A gente vê topos mais baixos. Se a gente olha a dominância do Ethereum, a dominância vem numa tendência de alta. Cada vez fundos mais altos. Muito provavelmente o Ethereum ganhando valor agora na eventual out-season deve ganhar aqui esse topo dos 22% e continuar ganhando dominância aqui frente ao mercado. E se a gente olha o Ethereum contra o Bitcoin, é uma tendência de alta no prazo maior também. Inclusive um padrão extremamente bullish. Para quem veio do bull market passado, talvez conheça o padrão que o Bitcoin, o triângulo gigante que todo mundo falava, que ele tinha ali por volta dos 10 mil dólares, né? Foi quando a gente rompeu que deu o início do bull market, de fato. E a gente tem aqui no Ethereum contra o Bitcoin um enorme triângulo aqui, padrão de continuação da alta, e a gente vem também numa tendência de alta, cada vez fundos mais altos aqui contra o Bitcoin. E se a gente fizer esse rompimento para cima, muito provavelmente a gente vai continuar subindo aqui e talvez vindo buscar a all-time high do Ethereum contra o BTC. Uma informação interessante que eu queria trazer aqui para vocês antes da gente finalizar essa análise é que se a gente olha aqui em questão de market cap, para o Ethereum empatar com o Bitcoin, ele precisaria de uma valorização do preço atual de 2,8 vezes frente ao Bitcoin. Eu diria que isso é muito provável, tá? Talvez no cenário mais bullish a gente possa atingir isso neste ciclo. Por que não? Se a gente olha aqui nas últimas valorizações, vamos analisar essas últimas pernadas que o Ethereum teve aqui contra o Bitcoin. A gente teve nessa pernada aqui de 2017 até... No bull market 2017, né? Foi o ano 17 completo. De 2017, a gente teve uma valorização do Ethereum contra o Bitcoin de 1.900%. Nesse outro ciclo de alta que começou em 2019 e finalizou em 2021, a gente teve uma valorização de cerca de 427% contra o Bitcoin. A gente precisa, como a gente acabou de ver, de uma valorização de 2,8 vezes frente ao Bitcoin para empatar o market cap com o Bitcoin, né? Mais que isso, a gente já ultrapassa e flipa o BTC. Em outras palavras, da faixa atual, a gente precisaria de uma valorização de 280% para para empatar com o Bitcoin, né? Mais ou menos chegando aí a um valor de 0,2 BTC. Então, eu estou acreditando, tá? Olhando os gráficos, que num prazo maior é um que é mais provável de acontecer. Mas deixo aí esta pergunta para vocês. Debatam aí nos comentários. Quero saber a opinião de todos. Então, traders, investidores, por hoje é isso. Fortemente acredito, resumindo, que a out-season está bem próxima e por isso eu venho rotacionando nos últimos meses
o capital e devo talvez me livrar de todos os BTC se a gente fizer esse último movimento que eu comentei ao longo do vídeo, beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.